Graça e paz, irmãos. Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 15 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 15. E eu vou precisar da ajuda da mulher que tem a voz mais bonita da igreja. Alguém consegue adivinhar? Então, eu vou pedir à pastora Veleda que me ajude aqui. Mesmo assentado como você está, eu sei que muitas irmãs logo se apresentaram, mas para mim, a mulher que tem a voz mais bonita, e de fato é. Eu posso contar um segredinho para a igreja? Na época em que Veleda me namorava, irmãos, eu ligava para a casa dela e o tio dela atendia. O tio Tuneca. Ele atendia e dizia assim, eu falava, eu quero falar com a Veleda, muito humilde, muito tímidozinho, né? Garotinho, tímido, né? Quero falar com a Veleda. Aí ele dizia assim, princesa, é para você, princesa é ela. Ele é português e tal. Aí ela atendia o telefone, irmãos, parece que ela já estava ali do lado. Eu acho que ela já estava ali do lado. Ela dizia que não, mas eu acho que ela já ficava, olhava assim para o relógio, ficava ali do lado do relógio, do telefone, e o telefone fazia trim, lembra aquele trim? Aí ela falava, chamava o tio, atende aqui e tal, fazia uma cenazinha. Mas ela pegava o telefone e ela falava um alô, que era um alô assim, diferente. Eu nunca ouvi alguém dizer o alô como que... Impressionante o alô dela, irmãos. Aliás, hoje eu até ligo para casa de vez em quando só para ouvir o alô. Alô? Depois disso tudo, né? Vamos lá, irmão. Gênesis 15, sem comentários. Gênesis 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, e dizendo: A tua
tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Amém. Obrigado, pastor. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Amados, nesses 3 primeiros domingos, você tem ouvido mensagens sobre a aliança de Deus conosco. E esse texto que acabamos de ver, de ouvir a pastora Veleda lendo, esse texto nos fala exatamente desta aliança. Um determinado momento do texto, o Senhor diz: farei um concerto, farei uma aliança contigo. Agora, irmãos, que interessante esse momento da vida de Abrão. Ele acabara de vir de uma guerra. O seu sobrinho Ló tinha sido capturado e Abrão reuniu 318 homens nascidos dentro da sua terra, dentro dos seus, e foi com eles para capturar o seu sobrinho Ló, tirar novamente das mãos dos reis que o haviam sequestrado, levado. E Abraão, depois que voltou dessa batalha, ele entregou o dízimo a Melquisedeque. E esse era um momento assim muito peculiar da vida de Abraão. Ele estava construindo uma visão. Ele estava construindo um caminho com o Senhor. Ele ainda não tinha muito bem noção do que Deus estava fazendo, mas ele estava obedecendo. Daí Abraão ser considerado o pai da fé. Ele estava caminhando na direção que Deus o estava chamando. Ele não tinha ainda total entendimento, mas continuava a caminhar. Continuava a caminhar. E esse é o momento que nós nos encontramos. Depois que ele entrega o seu dízimo, conversa com o rei de Gomorra, devolve a todos, Deus fala com ele por meio de uma visão. Deus clareia um pouco a ideia de Abraão. E Abraão diz assim: Senhor, eu não tenho um herdeiro, eu não tenho um filho, como o Senhor diz que dará a minha descendência. Eu não tenho senão este homem que é nascido aqui na minha casa, que é o mordomo dos meus bens, o Damasceno, será ele o herdeiro? Deus diz: não, Abraão, o herdeiro nascerá das tuas entranhas. E aquilo ficou no coração de Abraão, porque ele sabia que ele era um homem que estava caminhando com idade, a sua esposa já era uma mulher de idade, e ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo e falando com ele. E Deus mostra para ele o seguinte: olha, Abraão, se você puder, sai, olha para as estrelas, assim será a tua descendência, numerosa, como essas estrelas. E diz mais para ele: a tua descendência estará andando, vagueando, e sofrerá um período de escravidão por 400 anos. E depois, na 4ª geração, eles voltarão para este lugar, e eu os farei sair da terra onde estiverem com riqueza. E Deus estava mostrando para Abraão tudo isso, e diz mais para ele assim: sabe, Abraão, você está vendo essa região toda, desde o grande rio do Egito até o rio Eufrates, todas essas 10 nações que estão aí, eu as tirarei para que você tome posse dessa terra. Agora Deus diz para ele assim: Abraão, pega animais, pega um cordeiro, pega um carneiro, pega uma ovelha, pega uma pomba, pega esses animais. Abraão, meus irmãos, até então ele não tinha feito nenhum sacrifício. Durante esse período, até o capítulo 15 de Gênesis, Abraão tinha erigido altares. Mas somente depois que ele entrega a Melquisedeque o dízimo, é que ele se torna um sacerdote. Sacerdote é aquele que oferece sacrifícios. É aquele que oferece sacrifício a Deus em favor do povo. E aí nós vemos que Abraão tira e faz aquelas metades como Deus ordenara. E ele coloca as metades dos animais uma de frente para a outra. Interessante que essas metades simbolizam a metade de Deus e a metade do homem. A parte de Deus e a parte do homem. Mas Abraão não coloca fogo, porque Deus não ordenara que ele o fizesse. E então ele ficou ali e chutava as aves de rapina que vinham, e um sono forte, porque era a virada do dia. Quando o entardecer caía,
o sono veio forte, Abraão esteve ali sustentando aquele momento. E Deus fala com ele, confirma, e de repente vem um fogo espiritual e consome aqueles animais. E a aliança do Senhor com Abraão é confirmada. Interessante, meus irmãos, quando nós lemos esse texto tão cheio de detalhes, de riqueza, para que nós possamos entender como Abraão foi um homem de fé. Há um texto aqui, um dos versículos, que diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça de Deus. Deus viu que Abraão cria. Quando você continua a ler, você vai chegar em Gênesis capítulo 17, que é o tema de nosso ano. Naquele capítulo, Abraão vai oferecer o seu filho Isaque. Vai imolar o seu filho Isaque. Ele vai dizendo que ele cria que se Deus prometera, mesmo que Isaque morresse, Deus poderia ressuscitá-lo. E ele caminha nessa direção. Interessante, meus amados, que duas palavras que nós costumeiramente dizemos serem sinônimos. Fé é igual a crer. Mas, na realidade, a fé, ela tem um componente diferente de crer. A fé, ela tem um poder maior. Nós cremos nas pessoas. Cremos porque conhecemos as pessoas. Sabemos que fulano é uma pessoa fiel, uma pessoa comprometida, então eu creio nele. Eu sei que ele não vai falhar comigo, por isso eu deposito a minha crença nele. Agora, a palavra fé, ela é um pouco diferente. Ela parte de um pressuposto diferente. Eu tenho fé antes de crer. A fé é o firme propósito das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Então, quando Abraão creu, e isso lhe foi imputado por fé, nada havia acontecido ainda. O Isaque não havia nascido, a geração ainda não tinha vindo, mas ele já creu. Ele já colocou fé, ele começou a caminhar. Interessante, meus irmãos, que caminhar por fé não é caminhar quando você tem conta bancária abastecida, não é quando você está no emprego firme, mas caminhar por fé é entender que Deus está lhe chamando, então eu vou naquela direção porque Deus está me chamando. Ainda não existe, mas eu creio que haverá. Ainda não vi, mas eu creio que verei. Ainda não bebi, mas eu creio que beberei. Ainda não comi, mas eu creio que beberei, que comerei. Porque eu caminho por fé. A fé vem antes do crer. E é isso que Abraão nos está nos ensinando aqui. É uma coisa tremenda quando nós olhamos para esse texto e compreendemos o que Deus está fazendo com Abraão. Esse é o pano de fundo, é a construção do entendimento, aquela experiência da aliança, do pacto que Deus faz com um homem e que vai se tornar numa geração, numa nação. E até hoje nós vemos essa nação caminhando entre nós e tem por pai Abraão. Interessante isso, como é importante nós olharmos para isso e colocarmos isso como uma evidência na nossa vida. E então, irmãos, a partir desse texto, eu quero tirar alguns ensinamentos para nós. Primeiramente, o ensinamento que eu quero tirar é sobre os elementos da aliança. Vejam, os versos de número 8 a 11 falam sobre isso. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la, possuir a terra, possuir toda a promessa que o Senhor tem me dado? Respondeu-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos. Tome mais uma rola e um pombinho. Ele tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Que coisa impressionante, meus irmãos, porque nós vemos ali que havia de Deus para o homem promessas a serem cumpridas. Isso que é interessante, nós vemos os elementos da aliança aqui. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus pega o que Abraão tinha. Onde ele estava, os recursos que ele tinha. E Deus diz: Abraão, levanta os recursos que você tem. E coloca
oferece, coloca sobre o altar. E novamente eu lembro a você que até então Abraão não havia atuado como sacerdote, oferecer sacrifícios. Ele erigia altar. Ele os ungia e louvava a Deus. Mas neste momento, a partir do encontro com Melquisedeque, que o abençoa e come pão e bebe vinho com ele, e Abraão deita os dízimos daquilo que ele havia conseguido, a vida de Abraão tem uma guinada. E ele volta enriquecido daquele momento. E neste instante, Deus fala com ele e começa a criar uma aliança. Isso que é importante nós observarmos, meus irmãos, que nesta aliança tem de Deus as promessas para o homem, mas do homem para com o Senhor tem que haver a sua oferta. Aquilo que o homem vai colocar como parte sua nesta aliança, neste compromisso, neste acordo, naquilo que Deus está propondo. E Abraão então vem e coloca aquilo diante do Senhor para que Deus faça cumprir. São as partes da aliança. Aquilo que Deus tem falado ao seu coração e aquilo que Deus pede que você lhe ofereça. E nós precisamos, irmãos, obrigado, Marcelo. Nós precisamos então de entender a nossa parte nisso tudo. A nossa parte naquilo que Deus está pedindo de nós, exigindo de nós, está querendo cumprir a parte dele conosco. Por isso que é importante nós entendermos os elementos da aliança. Os elementos que são da parte de Deus e os elementos que são da parte do homem. Mas quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós vemos um segundo ponto importante, que é o dever da pessoa ao estar em aliança com Deus. É o nosso dever quando nós estamos em aliança com Deus. É quando nós precisamos estar caminhando, estar firmes com o Senhor. É interessante que, neste momento, o verso 6 do capítulo 15 de Gênesis, diz assim: creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. A parte de crer, a parte de ter fé, de saber que Deus vai cumprir aquilo que Ele está falando conosco. Isso é interessante, porque muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, eu recebi um e-mail do apóstolo Paulo de Tarso, você já o conhece, da igreja Bethlehem, lá de São Paulo. E ele dizia assim: orem por um casal de missionários que está na Nigéria. E ele dá o nome do casal e ele diz: nessa madrugada, a casa desse casal e a igreja em que eles estavam pregando foi incendiada pelos muçulmanos lá. E eles conseguiram fugir e foram para a casa de pessoas daquela região. Estejam orando por eles. Meus irmãos, quando eu li esse texto, quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando assim: como é que uma pessoa que sai de sua cidade, do seu país, da sua parentela, e vai para um lugar desconhecido, um lugar difícil de se pregar o evangelho, começa a se instalar, ele, esposa, filhos, e de repente vem alguém e queima tudo. A pessoa pode começar a entrar em crise, dizer assim: meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que realmente eu entendi a tua voz, eu entendi a visão, eu entendi o teu chamado? Será que é isso mesmo? Eu fico a imaginar e vendo a história de Abraão. Ele estava caminhando, de repente seu sobrinho vai para lá, de repente seu sobrinho é preso, ele vai para uma batalha e diz assim: Deus, o Senhor me tirou de Ur, dos caldeus, me trouxe para cá, é para isso mesmo. Irmãos, quantas vezes na nossa existência nós ficamos em dúvida? A dúvida, dizem alguns, que ele é o elemento do crescimento. Porque a dúvida nos faz pensar, refletir e buscar soluções. Mas, por outro lado, a palavra de Deus nos ensina que a dúvida vem do diabo. Quando em Gênesis capítulo 3, Satanás, conversando com a mulher, disse para ela assim: certamente não é isto que Deus lhe falou. Jogou a semente da dúvida no coração da mulher, e ela errou, e o seu marido também.
Portanto, meus irmãos, não devemos abrigar dúvida no nosso coração. Devemos caminhar com fé. Devemos caminhar na direção que Deus está falando para nós, mesmo que venham as adversidades, mesmo que surjam as dificuldades. Será que devemos parar? Quantas vezes no ministério o pastor pensa em parar diante de tantas lutas, tantas dificuldades? Será que é o tempo de parar? Será que eu tenho que mudar? Será que eu vou voltar a fazer tendas? O que é isso? Quantas vezes nós ficamos vendo assim, Senhor, é isso mesmo? Foi o momento da vida de Abrão. É o momento daquele casal que está lá na Nigéria sofrendo, que está sofrendo. É o momento da dúvida. Eu sei que talvez na sua vida isso deva estar batendo também. Uma circunstância que você esteja vivendo, você diz assim, Senhor, é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que é por aqui? Às vezes nós podemos errar e estar no caminho errado. Quando estamos no caminho errado, nós temos que nos arrepender e voltar para o caminho certo. Ou ir para o caminho certo. Não precisamos ter dúvida, precisamos ter ação, ter fé para mudar. Essa é a ação motriz que nos leva a tomarmos a decisão correta. Foi isso, nesse momento da vida de Abrão, que ele estava, o dever da pessoa está aliançada em Deus, com Deus, ela deve crer para que seja lhe imputado como justiça, mesmo diante de todas as dificuldades que você vem enfrentar. Talvez você seja um jovem, uma moça, um rapaz, seja aqui comigo hoje, esteja dizendo assim, pastor, eu não estou compreendendo bem, porque até então eu nunca sofri nenhuma dificuldade. Eu nunca passei por nada. Irmãos, eu me lembro quando garotinho aqui na igreja, eu via algumas famílias da igreja enfrentarem dificuldades. Alguém morria de uma enfermidade muito séria, alguém sofria um problema, alguém perdia um braço, uma mão, dedos. E eu ficava olhando para aquilo e dizia assim, Senhor, será que eu vou enfrentar uma luta dessa? Será que eu vou enfrentar um problema desse? Eu era menino, não tinha dificuldade, não tinha... O pai sustentava, você está dentro de casa abrigado, guardado, protegido. Mas você começa a observar as coisas. Até que surgiu o meu tempo, quando meu pai e minha mãe sofreram acidentes, e nós vimos a perder a família, a dificuldade com eles, tudo mudou na vida. Cada um de nós enfrenta o seu espaço, cada um de nós enfrenta o seu quinhão, cada um de nós enfrenta ou enfrentará a sua desdita. O momento que você enfrentar, você tem que estar firme. Essa é a aliança que Deus faz com você. Essa é a aliança que Deus faz com Abraão. Neste momento, Deus fala para Abraão, Abraão, então faz o seguinte, pega os animais, vamos selar isto aqui agora. Vamos selar isto, vamos fazer isso. Aí é o texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 15, versos de 11 a 15, quando o Senhor entra em aliança com Abrão, e diz o texto que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Quero que você anote isso. Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. O Deus não esconde para Abrão o que ele iria enfrentar. Mas diz o seguinte, você vai morrer, vai ser recolhido aos teus pais, vai acontecer isso velho, com uma idade avançada, mas feliz. Interessante que o Senhor fala isso tudo para Abrão, mas houve um momento na vida de Abrão, que ele precisou manter a disciplina. Enxotar os animais de rapina. Eu e você podemos imaginar, Abrão bota ali no meio de umas pedras aqueles animais, e os urubus vêm,
E ele fica enxotando, enxotando, só ele ali, enfrentando aquilo. Sua esposa não estava ali com ele, os seus serviçais não estavam. E ele ficava ali, enxotando, enxotando aquelas aves que vinham pegar aqueles cadáveres, aquelas carniças que estavam ali. E ele enxotando, e as moscas chegando, e ele enxotando, enxotando, enxotando. E dizendo, Deus, o que é isso? O Senhor me mandou ficar aqui. E o que é isso, Deus? Senhor, fala comigo. E Deus diz para ele, olha, Abraão, a sua descendência será grande. Olha, Abraão, eles vão ser reduzidos à escravidão. Mas olha, Abraão, eu os tirarei com mão forte. E olha, Abraão. E Abraão está enxotando aquelas aves, e Deus está falando com ele. Enquanto ele enxotava, Deus estava falando com ele. Enquanto ele enxotava, Deus estava falando com ele. Irmãos, eu entendo que isso é persistência. Persistência na nossa vida. Para alcançarmos o bem, para alcançarmos o final, nós temos que ter persistência. Nós precisamos manter aquilo, não esmorecer, e identificar as dificuldades e enfrentá-las para que possamos chegar até onde nós temos que chegar. Veja, Abraão não tinha filhos. E Deus fala para ele, olha para o céu, a tua descendência será dessa maneira. Interessante, meus irmãos, porque Abraão não tinha, e Deus diz para ele, você vai ser pai de gerações. Você vai ser pai de nações. Amados, caminhar nos sonhos de Deus, coisa maravilhosa, coisa tremenda. Sabe, eu fico olhando para isso, e se você estudar a história de Abraão, você vai ver que ele, depois de Isaac, depois de Ismael, depois de Isaac, ele teve mais filhos e filhas. E hoje, são nações, nações. Hoje em dia, na nossa época, são nações descendentes de Abraão. Eu quero dizer para você uma coisa. Nós vivemos hoje, irmãos, dias difíceis de pessoas que interrompem a sua caminhada. Por que Deus falou para Abraão que ele teria gerações? Sabe, irmãos, uma das primeiras coisas que Deus criou o homem, disse é, crescei e multiplicai-vos, povoai a terra. Nós vivemos hoje dias terríveis na sociedade, primeiramente essa sociedade que nós vivemos, sociedade ocidental, capitalista, que vive olhando para a vida numa visão egoísta. Nós perdemos a visão da procriação. As famílias têm diminuído de tamanho. Eu sou filho de uma família de 6 filhos. E eu só gerei 2 filhos, por causa desse senso comum que nós vivemos. E cada vez mais a geração está perdendo isso. Cada vez mais a nossa sociedade está perdendo esta visão. Deus falou para Abraão, você será pai de gerações. Nós temos que entender, amados, que a nossa procriação, ela leva consigo o nosso legado de fé. A nossa geração leva consigo o nosso legado de valores e princípios. E quando nós interrompemos isso, nós estamos dizendo para a sociedade como um todo, nós não nos importamos com o dia de amanhã. Hoje nós estamos vivendo uma questão séria, e eu reforço isso, volto a falar sobre isso, só para reforçar o argumento, que o mundo muçulmano invadiu a Europa, e eles tiveram como objetivo que, em uma geração, eles seriam quase que a maioria de europeus, aumentando o número de filhos. Os muçulmanos têm muitos filhos. A África, o continente africano, boa parte dele muçulmano, está crescendo demais. A Índia, que é um país hinduísta, é o segundo país mais populoso. Depois disso, a China, Índia e depois a África. E aí nós estamos vendo o crescimento. E o povo cristão está diminuindo a sua influência no mundo. Por quê? A geração de hoje só quer ter um filho, só quer ter no máximo 2 filhos. Ah, pastor, é muito caro, o filho é muito caro. E nós sabemos disso tudo.
Todos nós sabemos disso. Mas o problema que está acontecendo é que nós estamos perdendo a visão, olhando para o consumismo e perdendo aquilo que Deus tem para nós, sermos pais de gerações. Porque quando os nossos filhos geram, nós temos que ter mais netos do que filhos, mais bisnetos do que netos. E Abraão enxotava as aves de rapina. Irmãos, aves de rapina simbolizam tudo aquilo que o inimigo quer roubar da tua aliança. Tudo aquilo que o inimigo quer roubar da tua aliança significa a ave de rapina é o inimigo da tua vida. Ele quer roubar os teus ideais, o teu pensamento. Às vezes aquilo que você estava projetando, vem uma ave de rapina e rouba. O que você tem que fazer? Enxotar. Ter disciplina na sua vida para enxotar. Por isso que nós caímos, irmãos. Por isso que muitos de nós que andávamos bem, caem. Caem na fé, caem na vida. Por quê? Porque não enxotam. É isso que Abraão teve que fazer. Até que o sacrifício fosse de fato consumido e aceito e a aliança fosse então selada, Abraão teve que ter disciplina. Ele não pôde esmorecer. Ele ficou ali enxotando para vencer. Sabe, querido, você vai precisar olhar para a sua vida e olhar para que a aliança que Deus fez com a sua família, com a sua geração, contigo, possa prosperar. Você vai ter que enxotar as aves de rapina. Você vai ter que identificar. Você vai ter que se manter firme, forte. E eu quero chamar a tua atenção que enquanto Abraão estava ali, veio um sono profundo. Sono, meus irmãos, profundo nesse contexto aqui, é o entorpecer da nossa mente para que nós percamos a condição de alerta, de estar firmes, de estar olhando para aquele objeto que Deus tem, aquele propósito que Deus tem. Nossa mente é desviada a sua atenção, vem um sono e nós não enxergamos aquilo que Deus está fazendo para nós. Este é um problema muito grande da nossa geração, do presente século da igreja. Aquilo que nós estamos fazendo, a igreja está sendo entretida e daqui a pouco as aves de rapina vêm. E nós vemos tantos problemas dentro da igreja, tanta falta de fé, tanta falta de compromisso, tanta falta de fidelidade, tantos problemas dentro da igreja, tantas pessoas machucadas, tantos adultérios, tantos jovens se perdendo. Por quê? Porque não espera Deus cumprir a parte da aliança contigo, você não fica vigilante, você não tem persistência, você perde a bênção que Deus tem para você. Meus irmãos, no virar do dia, o sono vem, porque se faz noite. Mas quando vem um sono pesado desse jeito, significa que é algo sobrenatural. Que você tem que estar muito atento para o que está acontecendo. Essa letargia que impede o nosso crescer espiritual. A letargia que impede o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos estar atentos a isso. E é muito importante quando nós começamos a buscar e identificar que itens são esses. Que itens são esses? Quando nós saímos de casa para vir para cá, estava um dia muito bonito, e da varanda lá de casa eu consigo ver o mar, e o mar estava maravilhoso. Agora tinha muita gente na praia, muita gente. Eu acho que agora o dia já está mais escuro. Deve ter muita gente na praia. Eu conversava outro dia com um vendedor ambulante, que ele disse assim para mim, nesses dias, principalmente domingo, não se vê nem o chão. Como diz assim na gíria, é uma cabeçada só. Não se vê nem o chão. De tanta gente que fica ali até 8 da noite, 9 horas da noite. Como terça-feira é feriado, amanhã muitos vão enforcar, então o cara já fica direto. Segunda-feira pode acordar tarde. E aí eu fico pensando, quantos irmãos estão matando o culto? Pastor, um domingão desse de praia, eu não vou perder não. Irmãos, nós enfrentamos hoje em dia a questão
da falta de compromisso. E as pessoas se perdem e começam a se envolver nas questões. Quantas pessoas não vêm à igreja porque ficam vendo novela? Quantas pessoas estão agora nos assistindo pela internet? Olá, meu irmão. Tiveram alguma dificuldade? Sabe, irmãos, se você não chutar a ave de rapina, a tua aliança não se completa. Você não vence, você não fecha a aliança com Deus. E porei minha aliança entre mim e ti e te abençoarei extraordinariamente. Todos nós queremos isso. Bênção extraordinária. Mas antes dela chegar, irmãos, nós temos que chutar as aves de rapina. Temos que saber que o povo vai passar 400 anos de aprisionamento para ser liberto. Isso tudo é história para nós. Isso para nós é história. Mas para Abraão, fazia parte da promessa. Para a sua vida, tem a sua história. Mas para você chegar no final, você vai ter que ter disciplina. Manter ali, para que você possa persistir e esperar o tempo de Deus. Porque houve um momento que Deus respondeu a Abraão e mandou um fogo sobrenatural que dissipou aquela noite que caía, aquele sono profundo e consumiu aqueles elementos que Abraão pôs. E a aliança foi efetivada. Esperar o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar, quando o tempo de Deus se cumprir, você vai ver a bênção de Deus. Mas para isso é preciso persistência. Eu concluo a minha palavra de hoje, irmãos, dizendo o seguinte: nós temos que identificar em nossas vidas os elementos da aliança de Deus para conosco. Identificar os elementos da aliança. Quais são os elementos da aliança que Deus tem com você? Com Abraão foram esses animais. E com você? Você já está aliançado com Deus? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já deitou fora tudo que não agrada o Senhor? Já botou no altar do Senhor? Identificar esses elementos. Irmãos, é importante que ao fazer isso, nós precisamos manter a fé e a vigilância. Vigilância. Para não deixar que aves de rapina, que aquilo que quer roubar o que Deus tem colocado diante de nós, venha nos afastar do Senhor. Muitas vezes isso é o trabalho, muitas vezes isso é o estudo, muitas vezes isso é o enfoque da nossa vida, que quer nos tirar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos manter, não esmorecer diante das dificuldades. Lembro-me do hino do cantor cristão, e eu sempre cito isso aqui: quantos que corriam bem, hoje de ti longe estão, porque não foram capazes de afastar as aves de rapina. Quantos perdem-se no caminhar, quantos que corriam bem, hoje de ti longe estão. Irmãos, Abraão está sendo lembrado hoje, porque ele teve fé. A fé, ela vem antes que a bênção se conclua. A fé, ela vem antes daquilo que se espera. A fé é o que nos faz caminhar. Que eu e você, neste ano de 2015, possamos querer estar aliançados de fato com Deus. Entendendo quais são os elementos de Deus na nossa vida, os elementos da aliança. Caminhando diante do Senhor, querendo estar em aliança com Deus e persistindo nessa aliança com Deus. Eu quero orar com a igreja nesta noite. Quero orar com você, quero orar pela sua vida. Mas nesse momento de orar, eu quero que você recline a sua fronte. E que você tome uma decisão. Uma decisão com Deus, de estar aliançado com Ele. Enquanto eu fui pregando, enquanto eu fui falando, Deus foi falando ao seu coração. Deus foi ministrando ao seu coração. Que áreas, em que momento.
Deus foi falando com você que você precisa estar de fato aliançado com Ele, recebendo-o como Senhor e Salvador. Talvez Deus esteja falando com você que você precisa tomar uma posição mais firme, mais consistente com Ele. Então eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar com você, pode sair. Você que nessa noite quer tomar uma posição diante de Deus. Senhor, eu quero estar mais contigo. Esse ano de 2015, eu quero estar mais aliançado, mais firme. Eu não li a Bíblia, esse ano eu quero ler. Eu não orava, esse ano eu quero orar. Eu não contribuí, esse ano eu quero contribuir. Eu não era aluno da escola bíblica dominical, esse ano eu quero ser. Senhor, aves de rapina estavam envolvendo a minha mente, roubando a minha direção, mas este ano eu quero tomar uma aliança contigo. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, esteja comigo. Eu quero orar com você neste momento. Pode vir, meu irmão, minha irmã. Senhor, o meu desejo é te honrar com meu coração, te adorar. Você pode descer da galeria, vir aqui à frente também. Te dou meu coração, todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar. Faz tua vontade, Senhor. Faz tua vontade em mim, oh meu coração, todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar. Vamos ficar todos de pé. Faz tua vontade em mim. Senhor, o meu Adore ao Senhor com este cântico. Diga para Ele: é te honrar com meu coração, te adorar, Senhor. te adorar, Te adorar. Com tudo, Senhor, que há em mim, eu enxoto todas as aves de rapina. Tudo aquilo que quer tirar a minha atenção, o meu foco de ti. Tudo que quer roubar a aliança que tu tens para mim. Tudo que eu adoro está em ti. Te dou meu coração, todo meu ser, Para ti, Senhor. pra ti quero viver e todo o meu respirar, por onde eu andar. Faz tua vontade, Faz tua vontade. te dou meu coração, todo o meu ser,
ti quero viver e todo meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Faz tua vontade, Senhor. Pai, nos dá, Senhor, visões. Nos dê, Senhor, olhos abertos para enxergar aquilo que não conseguimos. Enxergar, Senhor, os animais, as aves de rapina, que querem roubar o conserto, a aliança que Tu tens para cada um de nós. Senhor, muitas vezes vem um desânimo, um sono profundo, como veio sobre Abraão. E se nós não estivermos atentos, nós vamos dormir. É o sono da indolência. E muitos, Senhor, perdem, porque se deixam levar por isso. Pai, eu me lembro da história de Jonas, que antes que o grande peixe o tragasse, no navio em que ele estava, as cargas foram jogadas no mar, para aliviar o peso do navio. E, Senhor, as cargas eram um bem precioso que aquele navio levava. Muitas vezes, Senhor, em nossa vida, nós enfrentamos as tormentas, e nós começamos a jogar fora os dons, os talentos, as alianças, por nossa culpa. Senhor, não permita que seja assim. Não permita que não seja assim, Senhor. Que nós possamos neste ano nos comprometer com Teu Espírito Santo. Ficar com os nossos olhos abertos. Não permitir, Senhor, que o inimigo está colocando a mão no nosso ombro e dizendo assim: você está cansado. Você tem trabalhado muito. Você está cansado. Sai. Descansa, bebe, folga. E o inimigo está roubando, Senhor. E nós não estamos tendo os olhos espirituais abertos para enxotar as aves de rapina. Quantos se afastam porque não foram firmes espiritualmente? Dá firmeza, Senhor. Firmeza. Firmeza a cada irmão, a cada irmã. Sabe, Senhor, alguns estão aqui colocando a sua família, a sua casa, sua saúde, seu emprego, seu trabalho, ministério, algo que faz. Quem sabe o Senhor esteja esta noite trazendo salvação nesta casa, na vida de algum homem, de alguma mulher. Ao Senhor dando livramento dos vícios, das drogas, livramento, Senhor, físico. Esta noite o Senhor está operando. Senhor, dá força a esse irmão para que ele enxote as aves de rapina que estão querendo destruir a sua casa, destruir os seus negócios, destruir os seus sonhos. Mas a firmeza esta noite, Senhor, que ele espere o tempo de Deus, quando o Senhor mandará um fogo sobrenatural que estará consumindo e concluindo a aliança entre o Senhor e esta família, entre o Senhor e esta casa. E nós profetizamos bênção, profetizamos salvação, nós profetizamos prosperidade, alívio, firmeza, portas abertas. Senhor, eu peço que neste momento, assim como o Senhor foi com Abraão, seja com esses irmãos. Fale aos seus corações, em visões, em sonhos, para que eles possam entender o que Tu tens para cada um. E nós Te daremos toda a honra e toda a glória, pois só Tu és digno, só Tu és merecedor. Pai, nós oramos pelas metas nobres que estão naquela cesta. Nós oramos pelos pedidos espirituais que estão naquela salva de oração. Nós oramos por cada irmão, por cada irmã que saiu de sua casa, veio estar aqui, por aquele que participa do culto por meio da internet. Que o Senhor esteja estendendo a sua poderosa mão e os abençoando. Senhor, eu quero orar por aquele homem que nesta semana tem uma decisão muito difícil para tomar. Eu quero orar por aquela irmã que está angustiada, que está dizendo: Senhor, me alivia a minha dor. O Senhor está ouvindo a tua oração, irmã. O Senhor está ouvindo a sua oração.
O Senhor diz assim para você: porque estás abatido a minha alma? Espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei no meio da congregação. Espera, pois, no Senhor, confia nele. O amor de Deus, Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos esses irmãos que aqui à frente estão entregando suas vidas a Jesus, confiando em Jesus, pedindo forças para continuar. E sobre Israel, por essa terra espalhada, seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Eu viverei, eu viverei pra ti, viverei pra ti, Senhor. Eu viverei, eu viverei pra ti, viverei pra te agradar, Senhor. Eu viverei, eu viverei pra ti, te dou o meu coração, todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade, e te dou o meu coração, todo o meu ser, pra ti quero viver, pra ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Faz tua vontade, faz tua vontade, Senhor. Faz tua vontade, queremos ouvir tua voz. Faz tua vontade, Senhor. Faz tua vontade.